Boa noite, paz e graça. Eu vou estar compartilhando um texto e desse texto eu vou partir para outro texto que aponta esse texto. A Bíblia é um livro que ela se completa, ela é como um quebra-cabeça. Dificilmente há textos isolados ou verdades isoladas nas Escrituras. Todo texto ele tem muitos textos, ou no mínimo um texto que o corresponde, que traz clareza. Ela tem um conselho de um homem de Deus que eu escutei, que ele diz assim, quando você tem um texto que ele é muito difícil, há outro texto na Escritura que fala do mesmo assunto que é mais claro que ele. Então, ore a Deus, clame para que o Espírito Santo te conceda a capacidade de compreender o texto que é mais simples, e desse texto ele te capacite a entender aquele que parece mais difícil. Bom, o texto que eu quero ler, ele se encontra em Números, capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9, do versículo 4 ao versículo 9, que diz assim: Então, partiu do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, e a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizestes subir do Egito? Para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. E veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Esse texto é um texto muito rico. Por quê? Porque ele aponta para o texto de João 3, do capítulo 14 até a conclusão no capítulo 16. Olhando para esse texto, antes de ir para o texto de João, não sei se eu falei Mateus, mas é João, capítulo 3, do versículo 14 ao 16. Olhando para esse texto, o povo havia pecado contra Deus e contra Moisés. A Bíblia fala que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O povo tinha pecado contra Deus e contra o próximo, contra Moisés. Como consequência do pecado, a Bíblia fala: alma que pecar, essa morrerá. Neste texto, como consequência, Deus ele traz serpentes abrasadoras que mordem o povo e o povo vai perecendo. Então o povo ele clama a Moisés para Moisés rogar diante de Deus. O remédio que Deus ele concede aqui, a consequência do pecado foi a serpente, né, eles pecaram e como punição veio a serpente, que representa a morte. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Então ele fala para Moisés para fazer uma serpente de bronze e pendurá-la numa haste. Então fazer uma cópia do pecado, da serpente, que figura o pecado, fazer uma cópia do pecado e pendurar numa haste. E todo aquele que olhasse para a cópia da serpente, para a cópia do pecado, e todo aquele que tinha sido mordido, todo aquele que tinha colhido as consequências do pecado, todo aquele que olhasse para essa, ele recebia vida. Ele não perecia. Ele recebia o perdão de Deus e não entrava naquele juízo. E agora a gente vai para o texto de João 3. João capítulo 3. Essa Bíblia eu amo ela porque ela já está bem velhinha. Ela tem muita marcação, então eu consigo achar as coisas um pouco mais fácil do que em outra, que é mais nova.
segurar o celular para ele não cair. Tá. Aqui, João 3, capítulo 14 em diante, que diz assim: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu li João, capítulo 3, versículo 14, 15 e 16. Eu vou passando as páginas, que eu quero concluir com outro texto. Antes de fazer a comparação dos dois textos, que acredito que está muito clara, eu vou para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então esse texto diz que Deus ele faz de Cristo pecado para que nele fôssemos justiça de Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, capítulo 4, versículo 25. O texto do Velho Testamento, aqui Jesus é abordado, o sacrifício de Jesus é figurado naquele texto, diz que o povo ele tinha pecado contra Moisés e contra Deus, contra o próximo, contra Deus, e que como consequência do pecado, Deus ele tinha mandado serpentes. Como cura por meio do rogo de Moisés e arrependimento, que aquelas pessoas que foram a Moisés confessaram que pecaram contra Deus e contra ele, eles se arrependeram e rogaram a Moisés, e Moisés rogou diante de Deus, e Deus concedeu como cura uma serpente de bronze. Todo aquele que tinha sido mordido pela serpente, que foi alvo da serpente, que foi alvo da consequência do pecado, se ele olhasse para a serpente de bronze, ele sarava. E aqui o texto de João, ele diz assim, que da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, da mesma maneira. E o texto de 2 Coríntios 5, 21, diz que Deus ele fez daquele que não tinha pecado o próprio pecado, para que nele, quando a gente crê em Jesus, a gente é justificado nele, a gente nos tornássemos justiça de Deus. Então, o que isso quer dizer? Deus, ele faz de Jesus o pecado, não o pecador, mas o pecado, e pune o pecado na carne, para que mediante a fé nos tornássemos justiça de Deus. Esse texto de João 3, do 14 ao 16, mostra que o sacrifício de Jesus ele é pelo pecado, não por pecados. Jesus ele não só morreu por mim, ou por um grupo, ou pelos judeus. Jesus ele morreu pelo pecado. Jesus ele diz assim, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para justos, mas sim para pecadores. A vinda de Jesus é para pecadores. Todo aquele que pecou contra Deus, ele é beneficiário da vinda de Jesus e ele é beneficiário do sacrifício, do perdão concedido no sacrifício de Jesus quando ele deposita sua fé. Assim como aqueles que rogaram a Moisés, pediram: Moisés, pecamos contra Deus e pecamos contra você. Roga a Deus por nós. Essas pessoas, quando Moisés orou a Deus, e Deus ele trouxe o remédio, vamos dizer assim, o remédio para trazer perdão para aquele povo, o povo creu que aquilo era eficiente. Então o povo olhou para a serpente de bronze e obteve perdão. Deus em Cristo Jesus, ele roga que todo aquele pecador que se arrepende, que vê a sua condição de rebelião contra Deus, que ele deposite a sua fé em Jesus, crendo que ele dá fim ao pecado, que Deus ele fez de Jesus, fez dele o próprio pecado para nos perdoar. A Bíblia diz em Romanos,
acredito que é o capítulo 6. Deixa eu ver se eu estou afiado. Capítulo 6, 26? Não, eu não vou encontrar. 5:26? Não, eu não vou encontrar. Mas tem um texto de Romanos que diz que Deus prova o seu amor tendo dado a Cristo por nós quando éramos ainda pecadores, quando vivíamos no deleite do pecado. Deus ele prova o amor dele. Então essa prova do amor de Deus é concedendo Jesus. E Deus ele